Maravilhoso que você tenha sintonizado, porque hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, é sobre rotina. Estabelecer uma rotina para que as dores diminuam cada vez mais, desapareçam permanentemente, não voltem e assim por diante. E este é o Félix. E talvez já conheças o Félix, se não. Já existem 2 vídeos com o Félix que publicamos. Uma era uma história espontânea, porque ele veio e queríamos filmar algo, mas ele estava com dores nas costas. Eu não sabia. Ele pode ter aproveitado a oportunidade e eu o tratei. E algumas semanas depois, quanto tempo depois foi isso? Então talvez 2 semanas depois, 3 semanas depois, eu acho. Então ele voltou e eu disse, Félix, dor nas costas foi embora. Ele disse, não completamente e assim. E então eu perguntei a ele e fiz os exercícios regularmente. Há quanto tempo você está conosco agora? Já passaram mais de 5 anos. Por mais de 5 anos. Félix é um funcionário nosso há 5 anos. Ele sabe que o que fazemos funciona muito bem na maioria dos casos. Ele sabe que você está trabalhando em todos os comentários, não é? Sim, correto. Então ele conhece os comentários de você, talvez também de vocês, onde sempre está escrito, sim, isso funciona, é preciso fazer regularmente. Se eu tivesse te perguntado, nossa abordagem com os exercícios está funcionando, você teria dito algo? Um sim, claro. Um sim, claro. E ainda assim, apesar de saber teoricamente, ele não implementou isso para si mesmo. Louco, não é? Mas é bom discutir isso porque isso esclarece o quanto esse gene da preguiça que carregamos em nós, ou seja, o programa de economia de energia, sim, vem da evolução. Apenas fornecer energia para algo, gastar em algo, investir em algo que precisa ser feito imediatamente para sobreviver no final, certo? Se resumirmos um pouco. Sim. E o resultado, você mesmo diz, após o primeiro tratamento, após esse tratamento espontâneo? Sim, após o primeiro tratamento a dor desapareceu. Então ele sentiu a prova prática? Exatamente, então eu percebi depois do tratamento e percebi como me senti aliviado após a osteopressão e os alongamentos que fizemos juntos. Sim, exatamente. E agora a pergunta para ele, que você provavelmente também gostaria de fazer, o que exatamente te impediu de continuar fazendo os exercícios regularmente? Sim. O que exatamente foi? Porque isso é agora muito importante para o espectador, para os espectadores. Sim, então foi. Eu senti o efeito depois de termos feito, e então eu estava inicialmente com a sensação: ok, a dor se foi, não é mais um problema agudo, então se não há um problema agudo, então não é necessário fazer, pelo menos é o que eu sinto. Embora você tivesse conhecimento de algo completamente diferente. Descreva-me exatamente este conflito entre o seu, sim, talvez inconsciente, entre os seus sentimentos e como faço isso, ou mesmo com estes intelectuais, na verdade eu sei, que agora, onde eu senti isso, que você precisa fazer regularmente. Sim, então eu acredito, também tive o mesmo problema, por exemplo. Então quando você diz a si mesmo, bem, hoje não consegui, farei o exercício amanhã, e então, agora estou fazendo o exercício por apenas 1 minuto em vez de 3 ou 2 minutos e meio, ou de alguma forma, fazendo-o mais curto. Então estou falando por mim agora, tenta se simplificar, tenta se adiar em parte, e mesmo sabendo disso, e também tendo visto após o seu tratamento, quão bem funciona, ainda não estou totalmente desperto, digamos assim, e isso foi comigo, não tive mais nenhum problema agudo. Ao me inclinar para a frente, senti novamente, mas não estava limitado em nada e, portanto, não estava obrigado a agir, por assim dizer, sim. Tiro daí uma recomendação de comportamento para o espectador, para os espectadores. Então, como se livrar desse calo? Não dói mais tanto, também não incomoda tanto, por isso eu acabo deixando para lá, mesmo sabendo que preciso continuar. Para que essa cabeça da articulação se afaste cada vez mais do limite de dor, o que você recomendaria? Sim, para mim, com o tempo, simplesmente percebi o quão importante é fazer algo. Porque o problema me acompanhou durante semanas, então eu o adiei por muito tempo, durante semanas. E sempre temos em mente, na verdade eu deveria fazer os exercícios, na verdade eu sei como me livrar desse problema. Com o tempo simplesmente percebeu-se mais e mais e então sentou-se para fazer os exercícios. Agora estou falando por mim. Assim que se passa 1 ou 2 dias, você faz o exercício automaticamente e então se senta, pega o celular. Mas este é o próximo passo, não queremos apressar agora, porque ele veio pela segunda vez. Na segunda vez tentamos descobrir qual é o problema agora. E tentamos descobrir, porque ele já fez um pouco dos exercícios, acho que fizemos 2 ou 3 vezes por semana. Sim, exatamente.
E então, cada vez mais curto, o que você tira disso para si mesmo 6 dias por semana, quando um problema está presente, prevenção é outra coisa. Não é mesmo? Se tiveres o problema, 6 dias por semana, um dia de folga, mas regularmente e sempre respeitar os 2 minutos, porque menos de 2 minutos, mais uma vez brevemente para explicar, caso ainda não saibas. A fáscia, este tecido conjuntivo, precisa de até 30 segundos para ser esticada por mais tempo. Sim, esse é o nosso objetivo, para começar a ceder. Isso significa que eu não recomendaria alongamentos abaixo desses 30 segundos. É um tempo muito curto que não traz muitos benefícios. Essa é a minha opinião pessoal, que está de acordo com nossa experiência. E então começa o efeito, mas se você praticar apenas por 1 minuto, o que você fez agora, sim, isso é muito curto. Mas se depois da primeira metade do minuto ainda se acrescentarem mais 1,5 minutos, então estamos na área onde você percebe, uau, isso funciona, isso tem efeito, o que o Roland está contando funciona sim. E então fui lá pela segunda vez e fiz o que faço com os pacientes. E foi aí que descobrimos o que estava errado. Eu o fiz repetir o exercício e qual foi o efeito então? Então tenho que dizer, naquele momento me senti um pouco envergonhado, porque percebi que agora tenho que mostrar o que deveria ter feito nas últimas semanas. Mas então percebi em primeiro lugar, claro, que se eu tivesse feito os exercícios regularmente, então eu poderia tê-los feito melhor. Então esse foi o primeiro pensamento e eu percebi, ok, isso ainda funciona mais ou menos como no início. O progresso não tinha sido alcançado naquele momento, sim. Devo continuar? Tudo o que é emocionante para os espectadores, para entender de alguma forma como você pode melhorar para si mesmo, sim, sempre aprendendo com os problemas discutidos e que surgem. Também foi importante para mim simplesmente ter a certeza de que o que se faz ajuda, mesmo que isso pareça simples agora, mas eu acredito. Precisamente numa situação como essa, pode-se dizer isso 2 ou 3 vezes, faça isso, isso vai te ajudar, e que se sinta o efeito novamente no próprio corpo. Então fizemos os exercícios juntos, eu fui para o alongamento das costas que fizemos juntos, e fui confirmado novamente, funciona, o que estamos fazendo funciona por um dia, mas preciso fazer regularmente. E agora de novo, preste atenção. Na segunda vez ele estava lá. Novamente a prova de que funciona. E agora eu faço a pergunta a ele. Não discutimos isso antes. Totalmente autêntico agora. Em quantos dias da semana você fez os exercícios desde que estivemos juntos pela segunda vez? Na verdade, todos os dias. Todos os dias? Ok, provavelmente eu talvez tenha perdido um dia, mas tudo bem. Um dia de descanso em 7 dias é permitido? Sim, foi isso que combinamos, que eu poderia fazer uma pausa de um dia. Mas eu realmente fiz isso todos os dias, e às vezes até 2 vezes por dia, porque eu estava sentado em casa e pensei, cara, agora eu realmente deveria fazer mais um exercício, e estou dizendo isso de forma totalmente neutra. Mas é possível incorporar os exercícios facilmente no dia a dia, e existem até mesmo exercícios para fazer na cama, como já mostramos em rotinas no YouTube. É possível fazer os exercícios enquanto se está deitado na cama. É possível fazer os exercícios enquanto se está em pé na mesa. Então, às vezes, quando eu estava na mesa, simplesmente me apoiei e fui fazer espacate, e isso dura 1,5 minutos, e você já sente o efeito. 2,5, eu prometi a vocês agora. 2 minutos. 2 minutos. Sim, 2 minutos. Apenas por um momento, desculpe mais uma vez rapidamente para você entender, esses 2 minutos você pode praticar por muito pouco tempo. Tudo o que for menos de 2 minutos. Considero pessoalmente que é muito curto pela minha experiência, mas também é possível praticar por muito tempo. Isso não é algo ruim, ainda acontece um pouco. Mas o tempo é escasso nos dias de hoje. E por isso, ao longo de mais de 30 anos, tenho tentado descobrir qual é o mínimo de tempo necessário. E onde começa o excesso de tempo investido para pouco efeito, e esses são exatamente 2 a 2,5 minutos. Então, após 1 minuto já se tem um efeito, porque eu... Você tem um efeito sim, mas o efeito, então eu mostraria com uma curva no início, assim, sistema de coordenadas. No início, nos primeiros 30 segundos, acontece muito pouco, principalmente quando se leva em consideração o argumento sustentável. E então, a curva começa a ficar mais íngreme.
E então ela fica bastante íngreme por cerca de 1 a 2 minutos na minha experiência e depois ela se torna plana novamente e então continua lentamente. Existem sistemas de yoga que alongam por 5 minutos, 3, 4, 5 minutos que consegui aqui, e isso também faz sentido, porque aí você está um pouco mais dentro. Aí está a meditação, afundar-se no corpo e assim por diante. Isso também está se tornando cada vez mais proeminente. Não há nada de errado, por favor, não entenda mal, é uma ótima história. Mas se você está pensando no tempo no cérebro, ou seja, não muito tempo para pouco efeito, então eu pararia em 2 minutos e meio. Sim, e por isso sempre esses 2 a 2 minutos e meio. E então você também terá o efeito sustentável que deseja quando se alonga por tanto tempo. Absolutamente. Sim, não, isso é algo, talvez você se sinta apenas, sem ideia, 10, 15 minutos melhor, mas o realmente intenso, certo, do lado mecânico. E a musculatura, que se normaliza de acordo com suas relações de tensão, sim, você tem isso em 2 a 2 minutos e meio. Eu sempre tenho que dizer, nós também precisamos fazer estudos no futuro, sim, para provar isso novamente de forma sólida, mas essa é toda a experiência dos últimos 35 anos que tenho. Isso é especialmente importante em casos de sobrecarga muscular facial mais intensa, e provavelmente não adianta se eu apenas fizer um alongamento rápido e depois voltar a pensar. E quando se sente o efeito no próprio corpo e percebe-se que se está progredindo, então acredito que isso já é uma grande prova. Mais uma boa palavra-chave, porque todos talvez queiram, você ainda não viu os outros exercícios que fizemos, vamos revisar rapidamente os exercícios novamente. Vou corrigir mais uma vez. Vá para a sua primeira posição, cabeça para onde você quiser, ok? O exercício da coluna vertebral. Aqui eu prestaria atenção para garantir que a distância entre os pés e o traseiro esteja correta. O que significa correto? A distância é então, coloque as mãos nos dedos dos pés e agora dê alguns passos para trás em direção às nádegas e descreva. O que você sente sempre vai mais para trás, e se você agora na posição perceber uma tensão que está se construindo aqui na parte inferior das costas, sim. Então, a posição está correta e então você pode alcançar o caminho adicional do alongamento, puxando-se para frente, dobrando os braços. Aqui eu sinto agora, se eu puder acrescentar rapidamente, eu também sinto agora aqui nas articulações dos joelhos na parte inferior. Tudo bem, você sente isso no quadril, você sente isso nas nádegas, você sente isso na parte externa da coxa, até mesmo na parte de trás do joelho dele, não importa. Sempre faça apenas o que você percebe, onde dói mais intensamente, de forma que você consiga suportar bem, não é? Sempre mantendo-se abaixo desse limite. Exercício número 1 parece perfeito e você já avançou bastante no caminho, eu acredito. No início posso te mostrar rapidamente de novo, acho que estava assim e já estava com dores. Se eu agora tirar um tempo e entrar na prática, então eu já consigo abaixar bastante a cabeça. E esse é o efeito que queremos alcançar, sim, então você sabe, nossa terapia de dor é bastante simples. Quanto mais isso ceder, quanto mais puder ceder, menos dor haverá e isso se mostra repetidamente, inclusive nele agora. Faça o segundo exercício novamente, primeiro o segundo exercício que ele fez. Sim, devo admitir que facilitei parcialmente o segundo exercício com a nossa ferramenta de auxílio. Ok, traga isso, pegue alguns livros e o equipamento e vamos começar o exercício sem o equipamento. Primeiro sem auxílio, certo? Sim. Exato. Sim, eu ainda tinha problemas em acionar parcialmente a parte inferior das costas, então era como se eu estivesse puxando o umbigo para dentro. Então, mais uma vez, isso também é para você. Quando você olha, eu sempre digo, antes deste exercício, este exercício abdominal, como costumamos chamá-lo, que na verdade poderia ser chamado de exercício de flexão do quadril também. Sim, primeiro fazer uma corcunda de gato aqui, sair bem redondo e agora tentar manter essa posição e em termos de acionamento, o umbigo desempenha um grande papel. Quando o Félix agora retrai o seu umbigo, ele permanece na posição e agora a pequena habilidade é continuar descendo, com o umbigo retraído, com a virilha para a frente. Faz isso, Félix? Sim, ainda está pendurado, vejo, né? Talvez você perceba que, na verdade, Félix poderia descer muito mais com sua nádega, mas ele ainda não consegue porque o músculo iliopsoas puxa tão forte que cede mais aqui em cima, né? E por isso, para o Félix, é sempre Félix para você, sempre equilibrando agora. Mantenha o umbigo puxado, puxe mais e mesmo assim, abaixe-se. E aliás, talvez tenha sido intuitivamente correto da sua parte usar o auxílio, pois assim você pode controlar melhor. Deite-se de costas, por favor.
Você pode pegar um auxílio ou pegar livros, não importa agora, vamos pegar os livros. Qual era a altura aproximada? Você sabe? Você consegue se lembrar? Eu acredito que a altura deve estar correta. Então deite-se de costas, cabeça para lá, pés para cá. Sim, exatamente. Agora levante-se com o quadril. E importante agora, enquanto você está deitado, um pouco mais alto, você vai mais alto, devo baixar isso? Sim, está tudo bem. Ok, agora desça devagar. E importante que o que você colocar por baixo, seja livros ou materiais de apoio, não importa, deve estar apoiado no sacro, ou seja, o sacro deve estar apoiado. Não coloque isso na região lombar, na coluna lombar. Nada de grave aconteceria, mas você não teria esse efeito. Então, e agora estique as pernas. Isso deve estar puxando agora em você, provavelmente, né? Sim, já está puxando levemente. Eu consigo imaginar bem. Sim. E agora, o próximo passo seria você sempre se afastar mais com os pés. Então, né? Sim, pés cada vez mais afastados e então você percebe o quê? Então, na verdade, agora está puxando mais na região lombar inferior, sim. Exatamente, sim. Porque ao separar as pernas, também há tração no músculo iliopsoas. Por isso agora está puxando para a parte inferior das costas. Portanto, não precisa se assustar se sentir dor na parte inferior das costas. Deve ser apenas suportável em termos de intensidade, mas quanto mais você se esticar com as pernas agora. Quanto mais você entra neste trem, nesta extensão que gostaríamos de ter aqui, e então sempre aumentar ainda mais. Durante o alongamento, sempre tive a sensação de que quando se ficava deitado por 1 minuto, realmente se alongava. Então você estava realmente alongando e isso foi simplesmente mais intenso. Claro, o corpo é muito simples, você puxa em sua estrutura e depois de um tempo a estrutura cede. Sim. Sim, pode ser tão simples e Félix, você só fez esses 2 exercícios, apenas entre aspas, porque quando se faz os 2, geralmente já se sente muito melhor e você percebeu. Sim, eu percebi. Alguma dica para as espectadoras ou espectadores? Sim, então eu só posso falar por mim, eu diria. Tente incorporá-lo em sua rotina diária, depois de fazer isso por 1 ou 2 dias. Então, os exercícios praticamente se fazem sozinhos, e eu diria também, definir metas realistas, não dizer agora, vou fazer 5 exercícios por dia, acho que se pode começar com 2 ou 3 primeiro, e quando se percebe que está funcionando, então já se está motivado por si só, eu acredito. Talvez mais uma informação para você, para que você saiba mais ou menos o que esperar. Quando você começar uma rotina, sim, os primeiros dias são os mais difíceis. E então, dependendo do que mais você faz ou pratica, em termos de exercícios físicos, pense também em escovar os dentes, sim. Escovar os dentes é algo que se faz quase automaticamente. Quase todo mundo sim, homem ou mulher, não importa. E assim você também pode ficar tão bonito com os exercícios que quase acontece automaticamente, sem pensar que é um esforço e leva tempo e o que mais. A regularidade deve ser mantida. Normalmente esse efeito começa a ser bastante evidente após 2 semanas, no máximo após 4 semanas. Até se diverte com isso então. Sim, exatamente. Se não fizer, algo estará faltando. De resto, obrigado por estar de volta. Sim, obrigado. Tudo bem. Adeus.